Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Olha, na minha cidade, que é uma capital, existe algo que eu nunca vi assim em outro lugar. Quer dizer, deve existir, mas em outros lugares eu não me lembro de ter visto. Como é uma cidade muito quente, a cidade onde eu moro, a temperatura atinge no verão com facilidade 40 graus. É uma soma disso tudo que fez surgir aquele lugar especial na minha cidade. Lá tem a sorveteria dos namorados. Na minha cidade tem sorveteria dos namorados. Então eu saí caminhando e querendo aproveitar a noite. Para variar, o clima estava abafado. Eu sentia o suor correndo pelo rosto, da nuca até o cóccix. Avistei mais adiante a sorveteria, que estava bem movimentada. Aquele era um dos points da cidade, principalmente para aqueles que buscavam curtir a dois. Muitos casais, desde adolescentes até adultos, eram os principais frequentadores do lugar. Alguns vendedores ambulantes aproveitavam o movimento dali para ganhar os seus trocados e trabalhavam na porta da sorveteria. Onde tem um bom comércio, acaba ajudando todo mundo, né? A verdade é essa. E eles trabalhavam ali na porta da sorveteria. Eu cheguei ali, parei já próximo da entrada e conferi o dinheiro que eu guardava no bolso. Bom, eu tinha o suficiente para uma casquinha com 2 bolas. Era a minha medida de sorvete. Foi quando de repente eu senti uma mão tocar o meu ombro e eu me virei. Moça, oi moça, boa noite. Boa noite. Era uma senhora, assim, de idade, digamos que bem avançada. Uma senhora com uma simplicidade que ia além do que mostrava na maneira de falar, na humildade da roupa que vestia, nas expressões faciais e gestos que acompanhavam a sua abordagem. A delicadeza com a qual ela falava e a paz transmitida pelo modo como me olhava me arrancaram um sorriso que automaticamente foi correspondido por ela. E ela continuou falando: olha como são lindas, olha como são lindas. Uma pessoa especial merece um presente assim, né, moço? Leva uma que é bem baratinha. Ó, moça, essa aqui tá bonita. Leva, é bem baratinha. São lindas mesmo, tia. Mas hoje eu tô sozinho e o dinheiro tá espremidinho pro sorvete. Uma só. Obrigado, viu? Muito obrigado. Mas eu não quero mesmo, é que o dinheiro tá contadinho já pro sorvete. Bom, se é assim, tá bem. Então fica para outra vez, né? Com certeza. Assim que eu arranjar um amor, viu, tia? Assim que eu arranjar um amor, eu trarei aqui e comprarei uma das suas lindas rosas. Mas sabe, moça, não é só por um amor que a gente dá uma rosa. Não é só um amor que merece ganhar uma rosa dessas.
Não precisa ser namorados. Uma rosa assim, a gente pode dar para um amigo, para uma amiga, para um parente. Já pensou? Não há dinheiro que pague a emoção de receber uma rosa que está prestes a se abrir. Pode ser um botão, olha isso aqui que bonito. Pode ser um ramalhete. O que importa, sabe, moço, é o gesto. É o entregar a rosa. Isso é que na verdade importa. Bem, já vi que o moço não quer mesmo. Até outro dia, moço. Até outro dia, tia. Mas aquilo que a mulher me falou me deixou pensativo. Ela continuou ali oferecendo as rosas e eu me aproximei da porta da sorveteria e entrei. As mesas estavam quase todas ocupadas. Eu entrei discretamente e, chegando ao freezer, a moça com o uniforme colorido da sorveteria e muito simpática me perguntou: pois não? O que o senhor deseja? Eu falei: eu quero uma casquinha artesanal. Eu adoro a casquinha artesanal porque a gente come a casquinha até o fim. Com sorvete, aquilo é uma delícia. Eu quero uma casquinha artesanal com 2 bolas. Mistura assim, morango com ameixa, tá? Eu notei que a moça que me atendeu na sorveteria caprichou. Serviu bastante sorvete nas 2 bolas, do jeito que eu queria. Eu saí do balcão e fui pagar no caixa. E peguei uma fila. E quando eu estava na fila do caixa para pagar o sorvete, foi quando eu vi a senhora vendedora de rosas entregando uma rosa para um rapaz e apontando para mim assim, sabe? Ela entregando a rosa para um rapaz e me apontando. Dava para entender de onde eu estava que ela queria dizer para o rapaz que recebia a rosa, que era eu quem tinha mandado a rosa para ele. Eu fiquei assim um pouco envergonhado. E essa reação de sentir vergonha era por alguns motivos. Primeiro, que eu nem sequer tinha perguntado para ela, para a senhora, o preço da rosa, que devia ser de fato barato. E não custava eu ter comprado uma. Eu acho que meu trocado até daria. Segundo, porque ela me dava um tapa com luva de pelica, tipo: sovina, não comprou a rosa, eu estou dando uma rosa em seu nome. E terceiro, ela escolheu dar a rosa para um rapaz que estava na sorveteria e não para uma moça. O que será que ela queria dizer com isso? Aquela mulher. Algo como: estou lhe provando, rapaz, que uma rosa se deve dar a qualquer pessoa, a qualquer um. Uma vez que eu havia dito a ela que eu estava sozinho e que eu não tinha ninguém. Ou será que aquela senhora era tão sensível assim? Ela era tão sensível assim a ponto de ter percebido tudo. Será? O rapaz que recebeu a rosa das mãos dela olhou para mim, abriu um sorriso e fez assim um gesto de agradecimento. E eu, em retribuição a ele, eu sorri. Chegou a minha vez de pagar o sorvete no caixa e eu ainda pensava em tudo quando eu saí daquela fila e dei sorte. Ao ver uma mesa vazia, foi onde eu me sentei. Eu estava saboreando o sorvete e ainda me lembrando da cena que se sucedera. E mais uma surpresa. O rapaz que havia recebido a flor das mãos da vendedora, ele veio até mim e, ainda segurando a rosa, me falou: com licença, me dá licença, desculpa a invasão. O que é isso? Então, olha, é que eu achei muito simpático de sua parte me oferecer uma rosa. E depois, parece até que você estava adivinhando. Essa rosa, ela veio no momento mais certo da minha vida, sabe?
Eu ia desmentir o equívoco, eu ia explicar para ele que a história não era bem essa, que eu não havia mandado rosa para ele e que aquilo havia sido uma iniciativa da vendedora. Mas lógico, eu não poderia ser tão insensível assim. O rapaz estava me falando que a rosa lhe chegou na hora certa, no momento em que ele estava precisando muito. Ora, então eu não podia desmentir absolutamente nada. A história tinha que ser mantida assim, seguir assim. E foi exatamente por isso que eu falei: oh, que bom, eu fico feliz em saber que você recebeu bem a rosa e que até gostou, né? Desculpa, tem uma cadeira aqui sobrando. Senta aqui. Ó, se não vai incomodar, eu agradeço, mas aceito sim. Foi quando ele se sentou e ele colocou a rosa vermelha sobre a mesa para poder melhor tomar o sorvete, o qual ele segurava também numa das mãos e já se servia. E depois disso, a conversa prosseguiu, continuou. Ele me disse que se chamava Robério. Robério, prazer. E eu falei o meu nome, é Lauro. Perguntei: Robério, mas o que aconteceu? O que houve para que eu tivesse acertado tanto com a rosa? Você falou que eu mandei a rosa na hora certa da tua vida. Puxa, Lauro, foi na hora certinha da minha vida, porque perdi a minha mãe, sabe? A dona Marluce. A minha mãe, ela morreu tem apenas 3 meses. Meus sentimentos, Roberto. Meus sentimentos. E eu sinto demais a falta da minha mãe. Você acredita, Laura, que a minha mãe era a única pessoa que me compreendia? Ela me dava força, sabe, a minha mãe. E também ela era a única com a qual eu me abria. Não diga, Robério. E quem mais restou da sua família? Na verdade, depois da morte da minha mãe, eu me sinto muito sozinho mesmo. Meu pai é muito radical, ignorante ao extremo, e ele não quer saber de mim. E o meu irmão, Daniel, ele também prefere ter menos contato comigo, se bem que eu sinto que o Daniel, ele me ama. Ele é meu irmão, ele me ama. Já do meu pai, ele não consegue demonstrar esse amor por mim, sabe? Mas o meu irmão Daniel, apesar de me amar, ele tem a namorada, né? E eu sinto que a família da namorada dele também tem preconceito. E não me aceita. Eu desconfio que se de fato ele se casar com ela, eu nem convidado serei para o casamento dele. Isso às vezes me dói muito. Eu acho que nas entrelinhas eu já tinha entendido tudo. Mas sabe quando você tem medo de dar um fora? Eu apenas queria a confirmação. E eu fiz uma pergunta muito tola. Mas apesar de tola, eu fiz a pergunta. Roberto, e por quê? Por que o seu pai te trata assim? Por que o teu irmão? Parece que tem receio. O que é? E ele olhando para mim, olhando nos meus olhos, ele disse com franqueza, ele falou assim: ora, Lauro, eles agem assim devido àquilo que nós somos. Eles agem assim devido àquilo que nós somos. Nessa hora eu levei um baque. Nessa hora eu senti
um choque. Sabe quando você é atropelado por algo que não vê? Atropelado por algo invisível? Foi exatamente assim que eu me senti. Eu me senti pego em flagrante de uma maneira que jamais isso antes já tinha acontecido comigo. Lógico, evidente, a dedução dele foi lógica. Ele estava sozinho na sorveteria. Vão entendendo? Ele estava sozinho na sorveteria. Um outro rapaz oferece uma rosa para ele. E esse rapaz também está sozinho, que sou eu. Você que está acompanhando o raciocínio atentamente e acompanha a minha história atentamente, você sabe que não foi bem assim. Eu não tinha oferecido a rosa para ele, mas a história era essa até aí. Então ele deduziu que eu também era gay, porque ele era. Meu Deus. Eu estava pasmo. Eu estava chocado. Mas muita gente vai me perguntar assim: Lauro, por que você ficou assim? E eu explico. Eu estava pasmo porque aquilo era muito mais profundo do que vocês possam imaginar. E eu vou explicar. Eu até aquela data eu vinha lutando com isso. Eu havia tentado namorar mulheres e vinha tentando. Mas as minhas 3 tentativas acabaram frustradas. E não por falta de amor delas, das mulheres, mas por falta de verdade em mim. Sim. Eu estava até ali contrariando a minha natureza. Porque há tempos, quando eu digo há tempos, é desde que eu me entendo por gente. Eu sentia atração por meninos, eu sentia atração por homens. Mas eu lutava contra isso, e simplesmente porque a minha família jamais iria aceitar, nunca. Ou então vejamos, a minha mãe, Janice, era evangélica desde menina, pertencente a uma família ligada à igreja. Meu pai, Rui, ele era pastor, e eu tinha uma amada irmã gêmea, a Laura, que cantava no coral da igreja e que namorava o filho do pastor fundador da igreja a qual frequentávamos. Eu pergunto, onde iria sobrar espaço para eu assumir que eu sentia atração por homens? Onde? A verdade era que esse espaço simplesmente não existia. Então eu mentia para mim mesmo. Eu mentia para mim mesmo, tentando ser uma coisa que na verdade eu não era, eu nunca fui. Mas veja e observa o que é a vida. O que é a vida e Deus e os seus desígnios. Uma vendedora de flores idosa, fez a obra, como a gente fala no evangelismo. Ela fez a obra. Quando eu me neguei em comprar uma das rosas dessa senhora, tudo aconteceu. Então agora, o que o Robério estava me falando era mais do que a pura e densa verdade. Ele estava dizendo que os dramas da sua vida é porque ele era gay. E ele sofria
aqueles preconceitos, ou todos aqueles preconceitos, toda aquela carga de preconceitos. E ele sofria essa carga de preconceitos por ter se revelado gay. Mas a verdade é que eu também o era. Eu também o era. Ele era gay, mas eu também o era. Só que eu não me assumia. E eu não me assumia por ser ainda um covarde diante de tudo. Mas agora eu havia sido pego em flagrante e eu não tinha mais como fugir. Textualmente, Robério estava dizendo: ora, Lauro, devido ao que somos que eu estou sofrendo tudo isso. Ele falou isso textualmente, literalmente. Ora, Lauro, devido ao que somos que eu estou sofrendo tudo isso. E o que nós éramos? Lógico, nós éramos gays. E se eu já havia mentido isso tantas vezes diante da vida, e se eu havia mentido isso e negado isso tantas vezes diante das pessoas, agora eu não faria mais assim. Não, agora eu não faria mais assim. Diante do flagrante, eu fui pego em flagrante, eu sei lá por quem. A senhora vendedora de flores? Deus. Eu fui pego em flagrante, e diante do flagrante eu estava descoberto. Aconteceu, e eu ainda não sabia explicar de como as coisas tinham chegado naquele ponto, mas aconteceu, foi assim. Eu não me iria desmentir o Robério, até porque tudo que ele falava era verdade. O sorvete que eu segurava chegou a derreter nas minhas mãos. Eu tive que comer apressadamente a casquinha com a massa do sorvete. A conversa entre mim e Robério se estendeu. Nós ficamos conversando na mesa. Foi quando ele resolveu me falar da sua mãe, que era a única pessoa a compreendê-lo. E ela tinha falecido havia 3 meses. Mas o que ele achava mais incrível e fantástico nisso tudo é que quando ele saiu triste de casa a caminho da sorveteria, ele vinha pensando no caminho. Antes dele entrar na sorveteria, ele vinha pensando na mãe. E em pensamento ele pediu para a mãe algum sinal da sua presença na sua vida. Ele tinha pedido para a mãe algum sinal da presença dela na vida dele. Foi quando a vendedora de flores o tocou no ombro, igual ela fez comigo. O tocou no ombro e lhe falou: oi, moço. Tudo bem? Tudo bem. Você está vendo aquele rapaz ali? De camisa jeans, blue jeans, tá vendo? Ele olhou na minha direção. Ele me viu. Tô? Ah, tô vendo aquele ali? É. Ele mandou te entregar essa rosa. Nessa hora ele se emocionou. E ele entendeu que aquilo era uma resposta da mãe. Foi quando ele me olhou na fila do caixa com um sorriso e sentiu que ele simplesmente não podia mais me deixar ir embora da sua vida sem tentar uma aproximação comigo. Simplesmente ele não podia mais abrir mão da minha presença. Foi exatamente por isso que ele me procurou. Foi por isso que ele fez questão de vir e de se sentar à mesa ali junto comigo. Foi assim que nós acabamos o sorvete. Nós trocamos os nossos telefones. E sem que houvesse uma promessa explícita de nenhuma das partes, mas ficou no ar que deveríamos nos contatar novamente. Só não sabia eu ainda que seria tudo tão rápido, porque naquela mesma noite ainda ele me telefonou. O Robério me ligou
para dizer que ele havia colocado a rosa que eu lhe dera na água e que a rosa se abriu e ficou mais linda ainda. E isso era um bom sinal de que quem havia mandado a rosa havia mandado em nome dos bons sentimentos, das boas coisas da vida. E ele sentia naquela rosa a presença da sua mãe. Foi comovente. Mais do que comovente, foi o gancho para que a conversa se estendesse. Eu e Robério, nós falamos até de madrugada, conversamos até de madrugada. E fomos descobrindo nessa conversa que tínhamos muito mais coisa em comum do que a gente poderia imaginar. Ao final da conversa ao telefone, depois de rirmos e chorarmos, tínhamos a certeza de que não poderíamos mais viver um longe do outro. Essa certeza bateu tanto para mim quanto para ele. Daí, até descobrirmos que estávamos apaixonados um pelo outro, foi tudo muito rápido. Tanto que em 3 semanas nós estávamos namorando. Foi incrível o entrosamento imediato entre mim e Robério. Por mais que aquilo pudesse ir contra aos princípios religiosos dos meus pais, era coisa de Deus. Tudo bem, você pode dizer assim, mas isso vai contra os princípios religiosos dos seus pais. Tá, mas eu sentia que aquilo era de Deus. Parecia que tudo que eu tinha buscado uma vida inteira, eu encontrava agora, estando na companhia e nos braços de Robério. Então, aos poucos, eu fui contando para ele a minha situação. Eu fui me abrindo com ele. Sabe como a rosa se abrira? Como a rosa que, entre aspas, eu havia mandado para ele. Não era essa a história. Mas como a rosa que eu havia mandado para ele se abrira, da mesma forma, eu fui também me abrindo para ele. Eu fui contando para ele a minha situação. Em verdade, eu estava ainda pior do que ele, porque sequer a minha família sabia da minha condição. E que esse era o grande drama da minha vida. Ter que falar com a minha família sobre, na verdade, quem eu era. Robério era da opinião que eu tinha que enfrentá-los. Não, Lauro, você não tem mais idade para isso, ficar se escondendo, porque, principalmente agora que nós nos descobrimos, você não pode mais se esconder. Você tem que enfrentar a sua família. Aí pelo menos você terá a prova se é amado ou não, porque as pessoas, elas precisam te amar, Lauro, do jeito que você é. As pessoas precisam te aceitar e precisam te amar do jeito que você é, não do jeito que elas imaginam que você possa ser. Entende? Entendo. Então o Robério, ele era da opinião que eu tinha que enfrentar a minha família, e ele se propôs me ajudar. Ele achava que o caminho que eu deveria escolher era o seguinte: minha irmã, não se esqueçam que eu tenho uma irmã gêmea. Eu sou Lauro, ela é Laura. Nós nos queríamos, nos amávamos muito, eu e a minha irmã. Então ele dizia o seguinte, o Robério: a tua irmã é gêmea com você. Vocês se amam. E ela pode ser uma grande aliada sua. Nessa coisa de você conversar, dela saber da sua situação. E depois dela, os seus pais. Ela te ama. Então ela pode ser uma grande aliada. Eu vou te dar uma ideia. E quero te ajudar. Eu vou fazer um jantar aqui em casa. E aí você convida a Laura, a sua irmã, para vir jantar conosco.
Mas você vai ter que ser bastante habilidoso, porque ela não pode vir acompanhada. Você falou que ela tem um namorado, né? O filho do pastor fundador da igreja. Falei, tem. Então, neste primeiro encontro ele não pode vir. Ele não seria bem-vindo nessa ocasião, pelo menos. Depois a gente vê. Então, no primeiro encontro, tem que ser eu, você e a sua irmã. A gente vai conversar com ela. Eu tenho absoluta certeza de que ela vai compreender. Pelo menos nesse primeiro encontro tem que ser assim. Robério, ele achava que se eu tivesse a minha irmã como aliada, isso poderia ajudar muito na minha abertura com os meus pais, na conversa com os meus pais. Então tudo foi preparado. Ele fez o jantar. Eu falei que a minha irmã amava estrogonofe. Ele era bom nisso. Ele era muito bom nisso. Amava estrogonofe. E banoffee de sobremesa. É um creme que é feito com banana e doce de leite e uma massa. É uma delícia. Você já comeu banoffee? Caramba, fiquei com vontade. O banoffee é uma massa, doce de leite e banana. Uma delícia. Tudo foi preparado com esmero, carinho, amor, por ele, Robério. Ele fez o jantar, sobremesa, e eu convidei a minha irmã. De fato, a minha irmã, quando foi convidada por mim, ela acreditou que ela pudesse realmente estender o convite para o namorado. Mas eu pedi para ela que não. E eu não menti. Ô Laura, eu não gostaria que você chamasse o teu namorado agora, porque vai ser um jantar íntimo, sabe? Onde eu quero te apresentar um amigo. Tá me entendendo? Eu gostaria que fosse só você. De certa forma, quando eu falei assim, eu já dei uma preparada, né? Na minha irmã. Ela me olhou assim de um jeito, sem entender realmente o que se passava, mas ela acabou fazendo exatamente o que eu pedi. Ela foi sozinha. E naquela sexta-feira eu cheguei com a Laura no horário combinado na casa do Robério. 19h30 nós já estávamos lá. E ele caprichou, a mesa estava posta. A sobremesa repousava na geladeira. Eu apresentei a Laura para ele. A Laura adorou o Roberto, mas de vez em quando ela me olhava assim como me perguntar, né? O que rola? Né? Ela via pelo jeitinho do Robério. O Robério, ele é muito mais afetado do que eu sou. Embora sejamos a mesma coisa, mas ele é muito mais afetado. Então ela percebia que tinha alguma coisa estranha no ar. Adorou o estrogonofe. Espera aí que agora eu vou te servir banoffee. Você vai amar. Eu sou especialista em fazer banoffee. Vê o que você acha. Ele foi buscar a sobremesa. A minha irmã, de fato, adorou. Terminado o jantar, era hora de ter a minha irmã como aliada. Não podia partir do Robério. Ele me olhou e piscou para mim, tipo, vai, começa. Ele olhou para mim e deu aquela piscadela, tipo, vai, a bola é sua. Começa, Laura. Desculpa ter tossido, Laura. É o que eu vou falar para você. Eu tô nervoso, eu tô tropeçando nas palavras. É muito importante. Nossa,
Eu pensei que eu fosse ficar tão nervoso assim. Tô com dificuldade até para falar. O que foi, meu irmão? O que foi, Laura? Ai, tô com dificuldade. Pode falar. Laura, eu vou ser direto. Você sabe o quanto eu tenho buscado a minha felicidade, a minha realização pessoal, das tentativas que eu fiz, buscando namoradas, moças até da igreja. E eu até dou a minha mão palmatória. Esses relacionamentos não deram certo, não por culpa delas, mas por minha exclusiva culpa. Porque não era de verdade que eu as buscava como companheiras. Como assim? Não entendi, Laura. Você vai entender. Não era da minha natureza humana. Eu nunca me senti atraído por mulheres. A minha irmã nessa hora me olhou. Com aquele jeito dela, ela tem os olhos grandes. Ela regalou assim os olhos. Eu nunca me senti atraído por mulheres. Eu sempre... Tá, vou ser direto. Eu sinto atrações. Eu sinto atração. Desculpe, eu tô nervoso. Eu tô tropeçando. Eu sinto atração por homem. Não é por qualquer homem. E você hoje está aqui, nessa casa, nesse jantar, diante dessa pessoa linda que é o Robério. Porque eu e ele nós estamos namorando, Laura. Ela ficou calada, mas ficou passada diante do choque. E no próximo capítulo da minha história, eu vou contar a reação da Laura, minha irmã gêmea, e da forma como ela se portou a partir daí. E tudo o que aconteceu ainda durante esse jantar, que não terminou. Embora já tivéssemos comido até a sobremesa. Mas ainda não terminou. O segundo capítulo da minha história vai explicar como foi que aquela mulher teve aquela ideia, aquela senhora teve aquela ideia, a vendedora de rosas. Como é que foi que ela tomou essa iniciativa? Porque se a gente parar para pensar, eu vou usar uma expressão aqui que não é a mais correta. Eu vou colocar a expressão como culpada. Mas aquela senhora foi a culpada. Não perca o segundo capítulo da minha história, porque uma coisa eu posso garantir para vocês: a minha história é muito bonita.